Outro assunto, mas ainda nesse contexto, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a PGR e as defesas dos chamados kids pretos apresentem alegações finais na ação penal sobre a trama golpista, né? A PGR tem 15 dias agora para se manifestar. Depois disso, as defesas dos réus vão ter outros 15 dias para apresentarem as alegações finais, que é a última etapa antes do início do julgamento do núcleo 3 da trama. Esse grupo é composto por um policial federal, 8 militares, membros da Forças Especiais do Exército, acusados de planejar ações táticas para efetivar o golpe. E esse é um núcleo sensível, né, porque envolve militares, professor Davi. Nós estamos nesse momento histórico, né, de temos militares de alta patente, e agora nesse núcleo particular talvez nem tão alta assim, mas pessoas que seriam então ligadas a uma dimensão muito concreta do golpe, né? Eu sempre tive minhas dúvidas se nós deveríamos ter incluído o 8 de janeiro nessa denúncia, né? Primeiro porque até agora o vínculo direto com o Bolsonaro, ainda que obviamente ele fosse o beneficiário, né? Mas o vínculo direto dele como organizador disso não está mostrado, na minha opinião, e justamente permite que todo o discurso da extrema-direita seja sobre o 8 de janeiro, né? E acho que eu já disse até aqui em outras conversas com vocês. Para mim, o 8 de janeiro foi o último respiro do golpe, né? Acho que há dois momentos críticos, e por isso que esse núcleo é um núcleo importante, né? Quando vem a ordem para o Freire Gomes e ele fala não, este é um momento crítico, e naturalmente o plano punhal verde e amarelo, né? Que é onde também se conectam a esses kits pretos, né? Então a extrema-direita quer ficar jogando para senhorinhas de Bíblia e batom no dia 8 de janeiro, mas eu acho que são esses dois episódios os mais críticos e onde eu, se fosse Procurador-Geral da República, poria com mais força as minhas tintas acusatórias. Saiu agora há pouco também, né, uma informação de que o Itamaraty enviou o pedido de extradição do Talhaferro para o governo da Itália, né? É o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, ele que era do Tribunal Superior Eleitoral. Está vendo aí a notícia da Carla Araújo. Na semana passada, o Ministério da Justiça havia informado a Moraes que já tinha dado início a esse processo e remetido o caso ao Ministério das Relações Exteriores para que ele continuasse as tratativas diplomáticas com o governo da Itália. Talhaferro tem feito postagens em redes sociais no exterior e ameaçado revelar novas informações sigilosas de Moraes e servidores que trabalham com o ministro no Supremo e no TSE. O pedido de extradição foi feito antes da denúncia oferecida pela PGR contra o Talhaferro pelos crimes de violação do sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolve organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Na acusação, a PGR afirmou que o ex-assessor atuou de forma a interesses pessoais, né? Atuou a favor de interesses pessoais em alinhamento com a organização criminosa. Apesar de não ter condenação, como a deputada Carla Zambelli, o pedido de extradição pode ser feito desde que haja uma acusação formal ou um processo em curso, que é o caso do ex-assessor de Moraes. A aceitação ou não de uma extradição é sempre um processo jurídico-político, né? Então a gente vai ter que acompanhar esses próximos passos, tanto para o Talhaferro como para Carla Zambelli, Davi. Correto. Eu acho, enfim, que tem um certo exagero a priori nessa história, né? Acho difícil sustentar o crime de atentado contra a ordem democrática, né? Realmente a gente tem elementos ali que sugerem quebra de dever funcional, né? Que serve para alimentar um certo discurso, né? Mas também, enfim, não conheço bem os detalhes do caso. E como você bem disse, é isso. É, a gente viveu isso muito recentemente com a Zambelli. Então, primeiro vai ter uma decisão jurídica, né, do cabimento dessa extradição, mas até agora, né, a Itália vem sendo cooperativa com o Brasil, né, envidou esforço e prendeu a Zambelli, né, mas depois a decisão final de extraditar é da Meloni, né? Então,
temporalmente, faz sentido que nós ouçamos primeiro da Zambelli, e isso já dará um recado de que tratamento será dado ao Talhaferro também, né? Ô, Sakamoto, você vai fazer uma pergunta? Não. Eu ia te perguntar sobre a Zambelli, se você tem uma expectativa sobre extradição, tendo a Meloni como primeira-ministra. Então, o Davi falou, o problema... Bem, se depender só da justiça italiana, eu acho que a chance de extradição é grande. Né? Tem que ver se alguns aliados históricos de Bolsonaro, que fazem parte, inclusive, do governo Giorgia Meloni, como Matteo Salvini, vão ter força suficiente para fazer com que ela bote o porrete na mesa e fale, olha, afinal é minha, ela fica aqui e vai ser solta depois desse processo, alguma coisa nesse sentido. A questão é a seguinte, é o custo, sabe? Porque a gente não está falando do Bolsonaro, né? A gente não está falando do Eduardo Bolsonaro, a gente não está falando do Silas Malafaia, a gente não está falando de um grande nome do campo bolsonarista, assim. A gente não está falando nem de um nome que é relevante do ponto de vista comunicacional para o campo bolsonarista, né? Ou estratégico. Não, a gente está falando da Carla Zambelli, que está sendo defendida pelo bolsonarismo, tal como o Daniel Silveira era defendido. Ninguém morria de paixão por eles, mas eles acabaram virando um motivo para cutucar o STF no que diz respeito à liberdade de expressão e outras coisas. Mas a Carla Zambelli, o próprio presidente Jair Bolsonaro, culpa a Zambelli por tirar voto dele na reta final da eleição de 2022, quando ela perseguiu armada pelas ruas do rico bairro dos Jardins de São Paulo um eleitor do Lula com a qual havia discutido, e ela perseguiu ele armada, com arma em punho pelas ruas, motivo pelo qual ela foi condenada, inclusive, né? Está com maioria de votos de condenação contra ela no STF. Então, e ele fala, olha, isso aí tirou voto meu, porque você foi na véspera da eleição. Né? E não tem a dúvida de nenhuma que tirou mesmo. Então, o Bolsonaro... E ela levou o hacker, botou o hacker, invadiu o CNJ, apresentou o hacker que invadiu o CNJ depois para o Bolsonaro. Ou seja, levou o pepino para a porta do Bolsonaro. Bolsonaro já tinha os pepinos que ele mesmo plantava e ganhou mais um dela. Então, ninguém morre de amores, mas ela está sendo usada para atacar o Moraes, atacar o STF, tudo isso mais. Agora, não é algo que o bolsonarismo vai falar, olha, Meloni, por favor, né? Carla Zambelli, figura fundamental para a política, para a direita brasileira, não é. Então, a questão é, ela vai comprar o BO, né? Ou ela vai deixar passar e falar, desencana, sabe? Eu não vou ter esse BO não, sabe, é uma coisa desnecessária, deixa guardar para caso, sei lá, o Bolsonaro vier para cá, alguma coisa assim. Então, eu não sei, eu acho que tem que esperar também para o final do julgamento, mas acho que tem uma chance grande dela falar assim, o peixe pequeno devolve para o Brasil. Davi, diga. O Sakamoto, até se você me permite, eu colocaria nessa equação também o caso Robinho, né? Porque o Brasil não tinha um acordo direto, explícito com a Itália, para cumprimento de pena no Brasil. E o STJ deferiu o cumprimento de pena com base num compromisso de reciprocidade. Né? Ou seja, agora é a hora de a Itália falar, olha, quando eu pedi para você executar a pena do Robinho, eu disse que quando você batesse a minha porta, eu lhe daria reciprocidade. Né? Então, também isso deve ser levado em consideração, né?